Casa do Juliano Veiga, que nos recebeu para nós falarmos e darmos prosseguimento do projeto Caminhos do Futebol Raiz. Projeto idealizado por Paulo Pérez e dado sequência aí juntamente com a PAN TV, queremos falar do esporte raiz. Afinal de contas, quando o Juliano começou suas jornadas aí dentro dos esportes, ele mesmo relatou em off para nós que brincava quando criança nos ginásios, virada de campo, e tinha certa admiração por vários nomes. Juliano, essa experiência de ver esses dinossauros da bola, como o pessoal gosta de se chamar, que te traz até hoje uma lembrança, e qual seria? Bom, primeiramente agradecer, né, a oportunidade de estar participando desse projeto, que é do nosso amigo Paulo Pérez, de longa data, nosso amigo Paulo, né? E na pessoa do Marcos aqui, que adotou a iniciativa. Eu sempre fui amante do esporte desde tenra idade. Junto do meu pai, né, que sempre foi um esportista, o Claudio Rodrigues da Veiga, militar, né, do Corpo de Bombeiros. Eu sempre estive à beira do campo, acompanhando a Associação Atlética Corpo de Bombeiros, nas disputas da Taça Banestado, né, outros tempos, muitos de repente nem vão lembrar, mas também tive a honra, né, de ver alguns jogos, algumas movimentações do Independente, quando jogava o estadual catarinense, né, amador, aqui pela região. Então, aí, como garoto, na beira do gramado, na beira da quadra, eu via as disputas. A Associação Atlética Corpo de Bombeiros ia sempre além, chegava às finais, às semifinais, né, disputava com equipes da Antártica e J. Volpato, se não me engano. Depois, mais tarde, vem o Super Carina. E assim, falar de nomes, cara, eu tenho lembrança do pessoal dos militares, né, que compunham as equipes do Corpo de Bombeiros, né, o Machello, o falecido Paraguai, que era atacante, o próprio Mauri, né, o meu pai que jogava, o Veiga, e tantos outros que compunham essas equipes, né, que conseguiram muitos títulos, mas não só isso, eu acho que eles levavam a família à beira da quadra, e o esporte, que se a gente pegar o município de Dionísio, não sei se chega a 70 anos, mas que ajudaram a compor essa história, né? Ajudaram a formar o esporte raiz do nosso município, tanto nas quadras, né, da bola pesada naquela época, quanto nos gramados, né, que hoje estão sofisticados, né? A gente chegou aí, Dionísio chegou luz no nosso estádio, mas são equipes e são pessoas, que eu não vou citar tantos nomes aí para não esquecer de ninguém, que me deram base, que me motivaram a querer praticar o futsal, o futebol, e também a me tornar um profissional de educação física. Se nós formos ver também dentro dessa história, nós já pegou palavra aqui do Ledo, também do Dinho, do Célio D'Ambrosio, do Carlinhos da Sede Marina, do Rebolino pai, que hoje tem o Rebolino filho, né? Desses aqui, você tem alguma lembrança de atuação deles? Cara, eu lembro do Ledo, sim. Eu lembro da inauguração do Adelino Mangini, o ginásio municipal. Teve um jogo ali, o ginásio estava lotado, tinha gente saindo pelas laterais, as portas estavam abertas, e teve jogos de formações de equipes locais, né, do município, contra a equipe da RBS TV, se não me falha a memória. E nessa oportunidade eu vi algum desses grandes nomes aí do futebol do passado, né, como o Ledo jogando, o Célio, né? Naquela oportunidade também haviam novos nomes que hoje já tem mais idade do que eu, né? Se eu já estou participando do Esporte Raiz, que dirá a turma de lá. Mas que eu vi batendo futebol e jogando a bola redonda, vamos assim dizer, né? Tanto que quem é desse tempo sabe que a qualidade era muita, o talento é de saltar os olhos, e só quem conhece a história é que pode valorizar
o presente, eu acho que e valorizar o esporte, né? Eu sempre levei isso para mim, um respeito total com essas feras, esses jogadores. A gente tá falando de esporte amador, né? Mas também é esporte, né? Futebol amador também é futebol. Mas o respeito total a esses que me deram base aí para aprender e depois dar uma certa continuidade nas equipes por onde eu passei, né? Quero falar das suas aventuras na Argentina. Fiquei sabendo que você teve participando de um futebol raiz lá em Eldorado, Poçado, para aquelas bandas, jogando com Vélez Sarsfield. Como é que tá? Conta para nós essa experiência. Bom, cara, a minha experiência aí com o futebol começou lá na década de 90, né? Participando das, dos torneios que se organizavam no local. Nós tivemos um torneio na União Country Club, eu lembro, a gente sagrou campeão, acho que a primeira medalha que eu tive. Tinha os torneios da ABB, Associação Atlética Banco do Brasil, a Escolinha Anjo Futsal. Depois, né, o próprio ECAM promoveu escolinhas de base e antes disso, né, nós jogávamos, nós tínhamos uma equipe juvenil. E, se não me falha a memória, em 93, 94 teve uma peneira local entre os municípios de Uniz e Barracão para fazer uma seleção local para que a gente pudesse, além de participar do Moleque Bom de Bola, que era um evento que é consagrado, né, a nível no estado de Santa Catarina e no Paraná também, com outro nome, mas é a mesma iniciativa. Houve uma peneira aqui no estádio municipal, já vi o campo do Jacob Maran, estádio Jacob Maran. Choveu muito naquela oportunidade e muitos meninos participaram. E dali foram formadas então as equipes, né, que representariam Dionísio e Barracão nesse bate-bola lá na Argentina, que você foi né, a pergunta que foi feita aí. E nós embarcamos aqui, se não me engano, 2 ou 3 ônibus, com uma equipe sub-17, uma equipe sub-15, né, uma sub-14, e fomos até Poçadas, né, e passamos por Eldorado para jogar esse quadrangular com 2 equipes de lá. Uma delas, uma equipe local, né, da casa, e a outra equipe era o Vélez, nas 2 categorias. Nós fizemos uma viagem longa, cansativa, e se não me falha a memória, a gente chegou, era 11 horas da manhã, o sol a pico, e um gramado que não se tinha, era um campo de terra mesmo. Raiz. E entrou lá a equipe, eu joguei por Barracão naquela oportunidade, e tinha a equipe de Dionísio também, né? E nós fomos massacrados em campo pela equipe do Vélez, levamos foi 10-0, acho que foi 5 vira 10 ganha mais ou menos, né? Fomos muito mal naquela primeira partida, e à noite eu lembro até que a equipe juvenil ficou tirando onda da gente pela derrota, né? Pelo expressivo placar. E à noite eles jogaram à noite, com o estádio iluminado, tinha uma plateia bem bacana, né? Uma grande plateia. E eles acabaram indo melhor do que nós, né? Eles levaram 11-1. Eles fizeram um gol ainda, né? Mas era a diferença que havia entre os profissionais e o amadorismo, né? Uma vez que ainda a gente estava... eu sou do ano 81, então as nossas categorias ainda muito sem experiência e começando todo um trabalho que se iniciou pelo Departamento de Esportes. Depois a gente progrediu, né? Mas foi essa experiência eu não esqueço, né? Porque a gente jogou e à tarde a gente se resguardou numa comunidade muito distante do centro da cidade. Então envolvia ali horas de viagem também para a gente se resguardar, né? Mas foi uma oportunidade bacana de conhecer a Argentina e de aprender com a galera da época lá. Um pouco mais evoluído e já se sentindo um jogador, teve uma experiência na capital do estado, em Florianópolis também. Conta pra nós. Cara, assim, na nossa época, né, eu falo aí dos anos 90, mas eu sou da categoria 81, tinha uma boa safra de atletas. Dionísio Cerqueira e Barracão sempre foi celeiro aí de grandes talentos, né? Apesar de eu sempre comentar que nós estávamos muito distante das capitais, como diz a música do Engenheiros da Havaí, né? Longe demais das capitais. Não havia tantas oportunidades como hoje nós temos, graças ao advento das mídias sociais.
mas assim, era um celeiro de craques, né? E dentro da minha categoria, eu lembro que a minha primeira competição regional, então fora do município, além desse bate-bola na Argentina aí, foi o moleque bom de bola em São João do Oeste, né? Eu joguei com a categoria 80 e a gente participou desse evento escolar. No anos que se seguiram, a gente conseguiu, em 94, 95, se não me falha a memória, a gente foi vice-campeão da fase microrregional dos jogos escolares, no caso, o moleque bom de bola. E depois, em 96, a gente conseguiu um título no futsal, representando o município de Dionísio, lá em Tunápolis, numa fase regional dos jogos escolares. Aqui dentro do município, então, os campeonatos que se promoviam, a gente participava, né? Eu comecei no futebol de campo aí, a minha experiência foi com o ECAN, né? Foi onde realmente aprendi com grandes jogadores aí, né? Marcelo é muito citado, né? Mas tem o Gerson, que eu joguei com essa galera, o Elcio Balsam, meio de campo, né? Na época também fiz um bate-bola com o Tuto, porque o Tuto também vinha dessa base, né? No futebol de campo local. O meu primeiro campeonato foi em 1997, né? Eu ainda era menino, tinha 16 para 17 anos. Eu lembro de uma confusão que deu na Jorge Lacerda lá, a gente acabou não avançando. Isso falando do ECAN, né? Esporte Clube Águia Negra, todo mundo conheceu aí. No ano de 98 foi meu primeiro título aí, falando do Municipal de Campo, na primeira divisão, jogando aí, né, como meio de campo, meia direita, junto com esses caras que eu citei, posso correr o risco de não falar de outros. Em 96 eu tive uma experiência, você falou em Florianópolis, né, onde meu pai foi fazer um curso para sargento na época, e eu estive lá, a família toda foi para lá, e eu fazia um bate-bola na areia lá, eu morava em Ponta das Canas, e jogando futebol de areia durante a semana com a galera, eu fui convidado para compor a equipe do Ponta das Canas, que disputava uma liga que só depois eu fui saber que era o catarinense, mas era uma liga regional, né, mas era o catarinense. E lá eu tive essa experiência jogando como ponteiro direito, né, que eu era veloz e eu com meus nem 50 quilos, então a coisa rendia. E a gente acabou indo para a final do campeonato, eu acabei tendo um certo destaque nessa oportunidade, naquele torneio, mas infelizmente eu não pude jogar a final, porque o meu pai se formou, a gente retornou a Dionísio, e era muito custoso se deslocar só para jogar a partida, né? Mas eu joguei na ilha, fora da ilha ali, por um ano aproximadamente, foi um ano que eu joguei futebol de campo em Florianópolis lá, pela essa equipe aí que disputou o regional catarinense. Aquela história cabeluda, tipo de pescador, dentro da sua jornada, aí caminhada tanto como professor, como atleta, qual seria a tua história assim que você contaria e dificilmente alguém acreditaria? Quem pratica esporte e teve, né, essa formação dentro do esporte, tem muitas histórias, né? Citar uma aí em especial, bom, eu acho que eu ficaria com aquela experiência na Argentina, né, com aqueles 10-0 ali que a gente levou e que daqui a pouco eu nem queria contar para ninguém, né, pra gente não lembrar, mas aí os colegas da minha época vão lembrar, né? Pode citar aí Maurinho, Leandrinho Nepomuceno, né? Na época tinha o Juliano Abate, Marcelo Cirilo Lunques, né? Daqui a pouco não mora mais aqui em Dionísio Barracão, mas era um grande goleiro, gremista fanático, né? E essa galera toda participou desse evento, né? E eu acho que o que ficou para nós foi os deslocamentos que fizemos para jogar, porque aonde a gente foi se resguardar depois do jogo era longe pra caramba da cidade lá. Acho que eles quiseram cansar os brasileiros ali só nessas investidas, né? E também a gente, eu sei que muitos não quiseram compartilhar do rango lá, que foi um risotão, e acabaram passando fome naquela oportunidade. E o que salvou a galera aí para não ficar, como a gente estava distante da cidade, não dava para ir nos barzinhos ao redor ali, né? Foi umas bergamota que ficou, que eles encontraram lá próximo nos pés, é o que salvou a galera aí de passar fome. Mas eu fico com essa história. Teriam muitas outras, jogos escolares, jogos abertos,
né, já mais adulto, mas vamos ficar com essa. Então, se la mandarina saló la hambre. Tá bom, vamos aqui então ao mais recente, que também não é tão recente assim, que é o projeto ASEC. Fala para nós como que esse projeto começou, teve seus altos. Na verdade, começou baixo, subiu, depois deu uma queda, tentou respirar de novo e de repente parou. O que você tem a dizer desse projeto que, querendo ou não, representou Diniz Cerqueira em vários locais? Pois é, né? Falar da SEC agora, né? É difícil a gente falar, tem até a bandeira aqui, tá meio amarela, mas tá aí, né? A bandeira das antigas. Primeiro que o projeto não foi uma iniciativa minha, né, Marcos? Tem que deixar bem claro isso. Foi uma iniciativa pública, né? Vários representantes locais do legislativo, né, perdão, aí do poder executivo, corrigindo, né, participaram vereadores, prefeito, autoridades locais, né, esportistas. Então o projeto ASEC ele começou no mês de dezembro do ano 2000, né, no mês dia 12 do ano 2000. Foi uma iniciativa aí, o Elton Santin foi um dos grandes incentivadores, um dos grandes criadores, co-criadores do projeto, né? E correu por muito tempo atrás tentando levantar essa bandeira. Associação Cultural Esportiva Cerqueirense. O projeto envolvia um conjunto de profissionais, né? Uns acadêmicos, outros já formados, para tentar levantar o esporte local, dar uma base de treinamento às categorias de base e também almejava a formação de equipes adultas. Né? Eu fui convidado no ano 2001 a fazer parte desse projeto e entrei como professor acadêmico. Na época eu estava fazendo faculdade em São Miguel do Oeste e como acadêmico de educação física eu fui convidado a compor o projeto, dar treinamento na área de futsal e futebol, que é como eu tinha experiência, e aceitei, né? E por ali a gente lidou nos primeiros anos aí com uma certa aversão que, vamos dizer, os demais municípios tinham a Diniz Cerqueira. Haja visto algumas representações de não muito sucesso, onde os atletas promoviam brigas, confusões dentro de campo e fora de campo. Então, quando a gente iniciou, eu lembro que o nosso grande primeiro trabalho nos primeiros 4, 5 anos foi mostrar que nós tínhamos um trabalho sério, um trabalho de formação não só esportiva, mas de personalidade, né, de hombridade, um trabalho honrado, né, e que deveria ter o respeito, não inicialmente pelo que apresentava em quadra, porque ninguém começa, como você muito bem, começa lá em cima, então a gente começou disputando campeonatos locais e regionais com equipes que já tinham uma certa experiência, São Miguel do Oeste, São José do Cedro, sempre teve escolinhas fortes, e nos primeiros anos não fomos muito bem. Mas logo que o trabalho vingou, resultados vieram aos montes, e depois foram 13 anos, né? 13 anos carregando a bandeira. Teve um determinado período que estava eu e basicamente o grupo familiar e alguns colegas profissionais que eu não posso deixar de citar, né? Que estavam desde a formação, mas que carregaram essa bandeira por muito tempo. A Luciane Kaproski, junto do Ivan, que é, né, seu esposo, mas que sempre apoiou, né? O Odilei Vivan, que trabalhava com o voleibol, que, como eu falei, a associação não era só futsal e futebol, né? E a minha esposa, a Aline, né? E a Eliane, que foi presidente por muito tempo e tinha um menino dela treinando. E passaram vários presidentes, né? Mas, assim, eu fiquei vamos dizer assim, não até o final, porque em 2013 acabei saindo por algumas divergências políticas, né, que são naturais, normais, de uma gestão para outra. E o pessoal continuou por um período, né, e depois alguns colegas acharam, né, junto ao poder público, que seria melhor deixar a SEC um pouco de lado, dar mais ênfase ao departamento. Surgiu o projeto da CHAP, né, e a gente acompanhou isso tudo nos bastidores. E a SEC? Ela, depois de toda essa história que você contou aí para nós, da trajetória em si, da fundação, participação, e até aqui onde você está, ela deixou a história.
para você, para várias outras pessoas também, mas a sua em particular, o que você resumiria? Cara, assim, ó, é como falar de 13 anos de estrada, com garotada aí de diversas categorias, conhecendo pais e mães e avós, são 13 gerações, né? É difícil falar, cara. É muita história para contar em um pequeno bate-papo, né? Só queria ressaltar assim que a iniciativa local, né, nos primeiros anos teve o amparo total, né, do Tuto, né, ele que financiou, ele que bancou os primeiros anos da associação, tanto que o primeiro uniforme foi em homenagem ao Tuto, né? Tinha o nome dele atrás ali, a gente tem fotos de tudo isso que eu tô falando, né? Mas assim, para mim ela foi a minha base de formação profissional, porque no futebol eu tive esse encontro com esses dinossauros, essas feras aí do esporte amador, né? Vamos falar que a gente tá falando de esporte amador, local. Né? Eu joguei no ECAN por muito tempo, 2 títulos, 4 anos, 5 anos jogando. São Pedro Tobias, né? Falando de futebol de campo, Juninho Cerqueira, Sede Marina, defendi a camisa do Sede Marina em 2005, perdemos a final para Idamar. E aí a gente foi contando várias equipes aí do futebol amador local. Então, no momento que eu entrei na universidade, né, e recebi o convite da SEC, acabei me afastando um pouco da prática e vestindo um pouco mais a carapuça de treinador, de técnico, né? E para mim a SEC, cara, me abriu fronteiras, né? Eu conheci o estado de Santa Catarina, praticamente vários pontos do estado com a gurizada. A gente teve em Jaraguá do Sul, a gente teve em Ceará, a gente teve em Florianópolis jogando estadual catarinense de futsal, Concórdia, a região local, todas as cidades aqui tu pode colocar. A gente também jogou interestaduais, né? Tive a experiência de participar de uma fase final dos Jogos Escolares de Santa Catarina como técnico agora, né? E os meninos jogando a fase final, a gente foi terceiro colocado naquela oportunidade. Brigamos com equipes grandes, né? Equipes muito grandes. E também tivemos título da Olimpíada da OLESC, né? Olimpíada Escolar do Estado de Santa Catarina, com a categoria 91, em Pinhalzinho. Os meninos... Eu lembro que nós fomos fazer a primeira partida, por ser a equipe mais fraca da chave, eles colocaram a jogar abertura com o time do Pinhalzinho. E a gente foi lá e venceu a partida de abertura, e depois a equipe cresceu, goleou, e chegamos na final com o São Miguel do Oeste, né? E sagramos campeões naquela oportunidade por 3-1. Foi o primeiro título da Olimpíada Escolar depois de 10 anos, porque o único título da Olimpíada Escolar fase regional que quem havia ganho foi a minha geração. Em 1996, em Tunápolis, a gente foi campeão regional no futsal nas Olimpíadas Escolares. E depois eu consegui esse título com a garotada, eu como técnico, né? Lá em Pinhalzinho, 10 anos depois. Então, a SEC fez parte da minha vida, faz parte ainda, né? Eu sou muito bairrista, no modo de dizer. Eu acho que é importante, sim, ter parcerias com o Chapecoense, com Atlético Paranaense, seja qual for o brasão, né? Mas eu sou muito patriota e muito bairrista, e eu gostaria muito mesmo de ver uma bandeira própria sendo carregada e levantada. Quem participou da SEC, eu não vou citar o nome da garotada aqui, que eu vou cometer um monte de erro aqui, porque os que eu não falava eu me senti ofendido. Mas quem ajudou a carregar essa bandeira SEC durante 13 anos, com a iniciativa do poder público, que era uma parceria, né? E também dos pais que financiavam, sabe o que eu estou dizendo. A SEC mora não só no meu coração, mas no coração de todos os profissionais que atuaram, e principalmente daqueles atletas que disputaram em N competições, né? Em vários estágios da sua idade. E conseguiram muitos títulos. Eu tenho aí, depois posso passar para vocês, mas a lembrança leva para a vida inteira. Já caminhando aqui para nossa reta final da entrevista, como você falou em técnico e também como professor, nós sabemos que, como dizia o Filipão, disse, né,
que ele ainda vive, então ele disse e diz, e continua dizendo. Se ele disse, vai provavelmente continua dizendo. Antigamente se amarrava cachorro com linguiça, por isso que certos acabavam tendo muito destaques. Você acredita que a escola passada, pegar essa escola presente, agora, da atualidade, e confrontar, se desse, colocar na máquina do tempo, jogar, o que você achava que aconteceria com a turma que amarrava o cachorro com linguiça, para agora os, diga-se de passagem, com toda essa estrutura que tem? Pois é, né, Marcos? Vamos lá. Eu acho que é difícil confrontar gerações, né? Porque são tempos diferentes. Mas qualidade técnica é incomparável. Os tempos antigos, antes mesmo de eu estar entrando em campo aí, vestindo a camisa do ECAM, São Pedro Bia, Sede Marina, e jogando N partidas de futsal, inclusive primeira Copa Rádio Fronteira, eu tive a oportunidade de jogar com o Super Carina, fui campeão na primeira Copa Rádio Fronteira, junto com muitos atletas ali, o Caquito, o Gerry, o Lacerda, né? Essa galera do futsal do Super Carina aí que eu vou falar aqui também, vou esquecer um monte de gente, né? O Dile, né? O Dile, o Velter, o próprio Perna, né? Então, assim, eu joguei com esses caras, eu vi eles jogar, eu aprendi com eles. O Super Carina é uma geração nova do que eu tô falando aqui, né? Se for colocar esse povo aí, essa galera, se jogasse hoje com a integridade física que tinham no passado, sem dúvida nenhuma dava os tempos antigos aí de lavada. A garotada de hoje eu ajudei a formar muitos meninos que estão jogando aí, né? Até gostaria de lembrar aqui, né, em memória do nosso querido Edinho Pimentel, né? Aproveitar a oportunidade, não posso deixar de citar o nosso Edinho Pimentel, que era o único jogador que entendia um esquema tático do futsal que a gente adotava, que era o chamado Y, sistema de marcação, e que fez a equipe do Johnny Go, que é uma escolinha renomada na nossa região aqui, né? São Miguel do Oeste, fez aí o Johnny numa certa competição pedir tempo em 1 minuto de jogo, ele pedir tempo para organizar a equipe dele, sendo que nos demais, na primeira fase da competição, isso era uma semifinal. Isso é falando uma semifinal, né, de jogos abertos. Nós com a equipe da SEC de Dionísio Arquia, a SEC DME, e o Johnny Gol com a dele. E eles golearam todo mundo na primeira fase. E vieram jogar com o Dionísio. E ele sempre respeitou a equipe de Dionísio. A gente já viu isso confrontado. 1 minuto de partida, eu lembro que o meu colega, e tanto aprendi o Johnny, né, de São Miguel, que tem escolinha até hoje, renomado, aí, disputa catarinense, pediu tempo para organizar a equipe dele, que disputava, naquela oportunidade, o estadual, contra uma equipe que não estava disputando o campeonato assim de renome. E o Edinho Pimentel, junto com o Croco, junto com o Alisson, junto com aquela geração, né, que é a geração 95, o Jean, me falha a memória, não estava, mas Felipe Gabriel e... bom, vou esquecer da garotada, o Gugu, né, e tantos outros que compunham aquele time, o Fábio. Então, assim, o Edinho, ele encaixava certinho no esquema. Eu lembro que eu tinha 2 times. O time que entrava e aguentava os primeiros 5 minutos, e o time que depois entrava para destruir, dentro de uma marcação firme, forte, e também com um esquema tático já mais aprimorado, dado longos anos de treinamento. E o Edinho Pimentel, né, era dessa geração, acabou, infelizmente, né, deixando-nos aí de uma forma não desejada, mas a gente tem que citar. E eu só queria retocar isso, né? Que a SEC, por exemplo, deu tempo para se trabalhar toda uma base. Tinha atletas que não tinham tanta qualidade técnica, mas também jogavam. Já visto que o esporte era mais social e abrangia todos. Então a gente conseguia formar equipes pela qualidade tática, pela organização da equipe, né? Nós como profissionais fomos aprendendo, nos aprimorando, as tecnologias vieram e a gente acabou inovando. Mas se fosse pesar qualidade mesmo, bola mesmo, antigamente tinha muito mais. Agora você falou ali e justamente deixei para ser a última pergunta. Técnica. Se aprende ou se aprimora?
que eu vou te falar, né? Como profissional, então, da área da educação física. Nós sabemos que há seres dotados de certas habilidades e facilidades para determinadas situações motoras e outros nem tanto, né? Então, a partir do momento que tu identifica uma certa desenvoltura motora de um menino, de uma menina, dependente da modalidade, logicamente que você aprimorar ela, lapidar ela, é muito mais fácil com aquele que já demonstra uma certa facilidade, né? Nós não conseguimos atletas de ponta, não tem como ter, faleceu Maradona, né? Poucos dias, não tem como ter numa equipe 11 Maradonas, ou né, 11 Pelés, 11 Messi, 11 Neymar, não tem, né? A gente pode se procurar no esporte e não se encontra. Então é lógico que há gritantes diferenças de habilidades motoras, percepção motora, né? O tempo de resposta, pegam esses atletas que hoje jogam, vamos citar o Neymar, né? Tempo de resposta para determinadas situações de jogo, a criatividade é meio que nata, né? Tá no domínio dele. O professor aprimorou lá na base, logicamente que a base é muito importante, trabalhar desde base, né? Mas tem atletas que podem treinar a vida toda e que não vão atingir o alto nível de um atleta que, quiçá, né, dom de Deus, alguns dizem, eu digo que é evolução própria do espírito, né, o esforço dele, e ele vem em determinado momento com aquela predestinação para fazer esporte, porque o esporte ele movimenta um mercado mundial, muito dinheiro, mas também ele trabalha, que eu digo com valores, trabalha com a esperança, porque do esporte você pode ter uma pessoa que está lá na favela, uma pessoa que está lá no bairro, uma pessoa que mora lá no interior, que não tem condição nenhuma, que tem uma família humilde, pode ascender, aparecer e também contribuir positivamente para a sociedade. Sem dúvida, há diferenças, há qualidades natas que vêm, né, que é do próprio do ser humano e que fica muito mais fácil de lapidar, né, com o treinamento, logicamente. Tanto que os atletas, mesmo sendo bons e craques e mestres, eles exaustivamente treinam diariamente para aprimorar aquilo que eles já dominam, né? Para encerrarmos então aqui, eu deixo suas considerações finais para o nosso bate-papo e já também te coloco aí numa saia justa, numa indicação ao seu ponto de vista aí para nossa próxima conversa. Bom, Marcos, olha, cara, primeiro eu quero agradecer e voltar a dizer, é desafiante estar aqui falando história, futebol, raiz aqui, Dionísio. A gente teria que se preparar, tá, para isso e não foi esse combinado. Combinado é perguntou, a gente responde. O Paulo Pérez aí é o culpado aí dessa entrevista. Certo. Se eu me equivoquei nas palavras, esqueci nomes, falei bobagem, me perdoem, o pessoal que for assistir aí. Eu dizer nomes, cara, tem tantos, eu joguei com tantos aí no futebol de campo, no futebol de salão. Eu não sei se vocês já fizeram com o meu amigo. Eu não vou citar um familiar, né? Eu não vou falar do meu pai, mas o seu Claudir tem muita contribuição no esporte local, aí não sou eu que digo. Tanto não só em campo, quanto organizando associações e equipes esportivas, quanto organizando campeonatos, né? Associação de árbitros e tal. Mas não é ele que eu vou citar, não. Se vocês não fizeram com Elcio Balsan, já foi feito? Não. Hoje é advogado, né? Ele já é aposentado. Eu joguei com ele no meio de campo no tempo do ECAN, né? Ele é canhotinho e eu jogava no meio direito. E eu aprendi muito com esse cara aí, jogando futebol de campo no ECAN. Então, para não ser... Vou citar, tem que citar um, né? Então, atrás do Elcio aí, ele tem histórias para contar também, muito mais do que eu. Falamos com Juliano Veiga, ele que é professor de Educação Física, formado há 17 anos, para PAN TV. E eu sou Marcos Prudente, fazendo sempre por você.